Olá, boa noite a todos. Estamos entrando com alguns minutos de atraso, porque tivemos um sério problema com a internet. E já vamos entrar já com a Rosana. Conversar com a escritora Rosana P. sobre o livro Dor em Arte. Olá, olá! Olá, Rô, tudo bem? Tudo bem? Foi difícil hoje, hein? Complicou. Mas olha, Olha a gente aqui. Você conseguiu rotear o eu tô usando. Wi-Fi? Olha só, faltando 10 minutos para a live, a internet simplesmente acabou. A internet Meu da minha Deus. casa, o roteador, ele parou de funcionar. Boa noite, Dai. Boa noite, Não, Dai. o meu celular resolveu morrer. A minha internet também resolveu cair, foi tudo. A gente tá aqui Eu na acho que foi. força, na coragem. Eu tô usando um celular para rotear a internet pro meu celular. Ai, É meu Deus do coragem. céu. É muita coragem, porque assim, a gente se preparou tão antes para não dar nada errado que deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas que Mas legal o estar com pessoal você já aqui sabe, hoje. né? Eu já deixo bem claro. Se cair a rede aqui, vocês não fujam, eu vou dar um jeito, eu retorno. Ai, ai. Então seja bem-vinda. É a primeira vez que a gente está se vendo no vídeo, né? Que a gente ainda não se conhece. Assim, Verdade, é um prazer estar aqui. mas já somos amigas. E tá aqui, ó, a obra dela, Dor em Arte. Um livro muito bom, que eu já soltei a resenha aqui, né? E é maravilhoso. E vamos sem delongas que a gente já está Vamos lá, atrasada. que daqui a pouco já Se corre a apresente rede. um pouquinho para a gente. Como? Se apresente um pouquinho. Meu nome é Rosana, tenho 25 anos, eu sou autora, escritora, e eu escrevi o livro Dor em Arte, um labirinto mental. Ele fala sobre a depressão e a ansiedade. Ele fala sobre os sentimentos que nós, que temos depressão, temos em relação à doença, como nós nos sentimos dentro da pele da depressão. Eu sempre deixo bem claro, eu não sou uma profissional da área da saúde, eu não lido com isso, mas eu entendo o que é ter depressão, o que é ter ansiedade, e eu quis expor isso, porque eu sempre digo para todo mundo, sentimentos são compartilhados, ninguém está sozinho, todo mundo sente, só que uns conseguem não sair, mas sobreviver e falar, enquanto outros não. Então eu usei o livro para dar voz, de alguma forma dar voz para as pessoas que perderam a voz nesse caminho. Isso é muito importante, né? Então, a Rô é a gaúcha de Bagé. Tá lá Bagé, sofrendo com interior. frio, igual a Mas gente aqui em olha, São Paulo. frio, eu gosto, né? Eu adoro frio. Meu Deus. Eu não gosto muito, não. Aqui tá muito frio. Então, vamos lá. Vamos. A primeira pergunta. Como foi ser diagnosticada com a depressão? Foi um choque. Foi um choque enorme, porque eu não sabia que eu tinha depressão. Eu achei que tudo que eu sentia era cansaço pelo excesso de trabalho, as tristezas eram porque eu era muito sozinha. Mas como que eu me sinto sozinha no meio de amigos? Como que eu me sinto triste no meio da felicidade? Então, quando eu só consegui ser diagnosticada com a depressão quando eu tive uma tentativa de suicídio. É pesado o que eu tô falando, mas é a realidade. Quando isso aconteceu, eu descobri que era a depressão. Até então, eu mascarava com festa, com brincadeira. Até hoje eu digo, eu brinco que eu tenho a síndrome de palhaçona. Eu sempre faço piada. Eu faço piada de tudo, mas é uma válvula. É a maneira que na época eu usava e não entendia que eu usava para diminuir todo aquele sofrimento. Bebida, muita bebida. Porque a depressão ela não se esconde na pessoa que está ali em cima da cama deitadinha e sofrendo. Ela se esconde também na risada, na brincadeira, na palhaçada, na festa, naquela roda com um monte de amigo que tu não conhece ninguém. Mas tu só tá ali no meio, tá maravilhoso. Ela se esconde ali. As pessoas se preocupam muito. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com os amigos que são quietos demais. E devem se preocupar.
Mas aqueles que são ativos demais, estão sempre muito alegres, muito felizes, muita... É porque é demais. Também tem um Sente problema. demais. E a gente sente pra caramba. E como, né? Então, a próxima pergunta já está costurada nessa que você falou, que são os vícios. Como que você pode colocar? O que que ela, quantos vícios ela puxou para você? E que vícios foram esses? Foram vícios bem ruins. Bebida, cigarro. Eu tenho um vício que eu não acho ruim, mas é um vício do café. Isso veio, não é porque assim, ó, eu gosto. É aquela coisa a ansiedade bate, tu precisa de alguma coisa para Para aliviar ocupar. aquela sensação. E aí, no começo, eu aliviava com a bebida. De alguma maneira, eu aliviava com a bebida. Quem lê o livro vai ver que consta, fala sobre isso. Sim. Fala da maneira que eu achei mais simples, menos complicada de explicar. Mas são vícios. O meu pai sempre me dizia uma coisa: a gente pode beber, mas não pode deixar a bebida beber a gente. Ah, com certeza. A gente pode fumar, mas não é o cigarro que fuma a gente, é a gente que fuma. Então, essas pequenas coisinhas, elas começam a se tornar tão grandes na nossa vida, porque é um dia numa festa com uma bebida, no outro dia não precisa mais ir para festa para beber. Bebe em casa mesmo. Exatamente. Hoje em dia, eu voltei a beber. Mas tomo cerveja no churrasco com os meus amigos, com a minha família. De noite, se eu tô de folga e tá calor, uma cervejinha. Controlado. Porque se tu não controlar isso, se tu não entender que isso faz parte do mental e não do teu físico, isso se torna parte do teu físico. E tu não fica assim. Com certeza. É Com bem certeza. complicado. E os vícios, né, traz mais problema ainda. Tudo Mas com junto. certeza. Eu tô com o meu aqui, inclusive. Só para não perder a Por rotina, né? falar em vício, Bora né? pro café. Bora o cafezinho. Bora, café, é o que tem. Qual o seu olhar pro tempo de quem é depressivo? Como assim, meu bem? Porque o tempo, como você disse no livro, o tempo é diferente. É, O tempo o de tempo é uma pessoa diferente. saudável. Uma noite, ela se torna um mês. Porque a gente tem muita intensidade naquilo que a gente vive. A gente tem uma intensidade muito grande. Assim como a gente está muito feliz, A gente fica muito triste. essa tristeza, ela pode... É uma noite. Essa uma noite pra gente vai durar um mês inteiro naquela noite. E quando tu vê, tu Às vezes amanhece e parece que são tu viveu horas. dias num único dia. O tempo passa diferente. Assim como passa para quem está em cima de uma cama com a doença. Para quem já chegou num estado mais catatônico da coisa, o tempo ele não passa, ele volta. Tu fica remoendo, remoendo, remoendo e não sai dali. O pior, né? Que a gente vai mascando e ali vai ficando. Aí quando você abre o olho, fala, meu Deus, foi só uma noite. Exato. Eu falo, até no livro eu falo, quantos cafés são necessários? Quantos cigarros são necessários? O que é necessário para viver aquele dia ali? Só para te conseguir sobreviver aquele dia ali. Porque, assim, essa questão do tempo, ela é muito complicada. Porque quando a gente sofre de ansiedade, funciona mais ou menos assim. A minha, deixa bem claro, meu caso, né? Sempre deixo bem Porque especificado, sou cada um eu. tem Cada um tem um um sintoma. sintoma. Eu sou assim, ó. Eu tô tomando café. Eu tenho que lavar essa caneca depois que eu tomar café. Né? Um exemplo bom. Eu tenho que lavar essa caneca depois que eu tomar café. Normal, né? Todo mundo lava a caneca. Só que eu começo a olhar para ela e remunhar em volta dela. E não faço. E não lavo. E dali a pouco eu começo a me sentir mal porque eu não lavei a caneca. Mas eu também não levanto para lavar. E é mais ou menos assim que a gente Aquela funciona com as questões da vida. autossabotação. A gente funciona assim com as questões da vida. A gente vai se sabotando
vai se culpando e não vai fazendo. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Como você falou, né? Que o ápice para você foi a tentativa de suicídio. Sim. Fale um pouco sobre isso. Eu sei que deve ser bem difícil. Foi bem pesado. Porque, como eu disse, eu não sabia que eu tinha depressão. Só que chegou num extremo, num ponto, que eu já não sabia mais o que era. E eu perdi o tesão na vida. Imagina, eu com 23 anos, 22 anos, na verdade, não tinha feito 23 ainda, 22 anos, trabalho, estudo, tendo uma vida muito legal, muito bacana. E pra quê? Só Sem que sentido. como isso não foi tratado como depressão, isso foi tratado como uma bobagem minha da minha cabeça, minhas ideias. Frescura, né? Frescura minha, isso aí. Aí tudo é bom que eu tenho, tô louca. Aí que... E aí quando... Piorou. Bom, eu até tenho uma passagem no livro que fala. Não diretamente, mas Uhum. fala sobre essa questão de simplesmente acabar. Tu não tem outra forma de reiniciar. No outro dia tu vai acordar e tu sabe que tu vai acordar com a mesma sensação, do mesmo jeito. Então tu não quer mais acordar. É muito complicado. E a gente já acorda cansado. Já. Todo dia a Aí labuta é diferente. é um cansaço diferente, é um desânimo diferente. A gente levanta porque a gente foca em alguma coisa e fala, vamos embora, porque é preciso. É engraçado que a gente, quando a gente tá muito ruim, a gente não levanta e diz, bom, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou Ah, estudar, hoje eu não vou mesmo. fazer. Não, é tipo, puta que pariu, hoje eu tenho que ir lá, tenho que ir lá fazer. Vou fazer porque eu tenho que ir. Eu tenho que lavar louça porque eu tenho que fazer almoço, porque eu tenho que Porque eu lavar roupa, tenho. porque eu tenho. Não é porque é pra ti, porque tu gosta, porque tem. Uh-uh. Isso quando tu consegue fazer, né? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. A gente ainda faz assim, meu Deus, que tormento. São coisas que às vezes a gente, quando a gente tá bem, a gente fala, caramba, olha lá, veio uma louça, que legal. Quando a gente tá na fossa, fica, meu Deus, quanta louça. Por que que eu tenho que lavar tudo isso? Por que que eu tenho que Por lavar? que Isso, que isso sujei tudo quando não isso? fica. Isso quando não fica remoendo ali em cima da mesa, da pia, né? É Não porque é muito são fácil. coisas. Pior quando a gente perde o gosto pelo que a gente gosta, né? Isso que é o terrível. Guria, eu cheguei num ponto que eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever. Música, que é uma coisa que eu vivo escutando música, me incomodava profundamente. As Porque pessoas, parece que te bota mais para baixo. a minha voz me incomodava. Eu não tinha dias que eu não falava porque a minha voz me incomodava. E Meu aí, então, Deus. é um peso. Essas coisas, eu sou geminiana, eu falo pra caramba, eu adoro conversar, conhecer gente, então é maravilha. Não dá. Não Você não quer começa. estar no meio das pessoas. Tá todo mundo feliz, todo mundo aí fala, oi gente, tchau. Tô indo. Fiquem com Deus, tô indo. Tipo assim, não é que a gente é antissocial, É que a gente não é que é... consegue. Não consegue. Por isso eu acho tão importante a terapia. Medicamento, se for necessário, no caso, também. Porque a terapia te mostra que não é, eu não tô lá no meio porque eu sou antissocial. Não, mano, talvez tu não seja antissocial. Talvez só esteja doente a ponto de não enxergar tua própria doença. Mas é que não, é uma doença silenciosa, como você mesmo falou, que você não sabia, Não. né? E ela vem dar uns golpes na gente que a gente nem percebe. Eu sempre digo que assim, ó, na verdade, nem sei se eu não sabia ou se eu me fazia de louca mesmo pra isso. É porque no fundo, a gente sente a diferença. Sim, Porque a porque gente assim, ó, fica, mas isso não vai acontecer comigo. não, comigo não. Ou não, Comigo não. jamais. Tudo normal. Eu só não gosto de estar no meio dos outros, eu não gosto de vucu-vucu. Eu só
Normal. É padrão, é normal. Eu não gosto de mais nada, mas é normal. Mas assim, ó, eu sempre brinco, eu sempre fui uma criança retraída. Sempre fui retraída. Na adolescência eu fui me soltar mais. Consegui fazer amigos, consegui, sabe, fiquei mais solta. Mas eu sentia como se fosse uma obrigação, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Entendeu? Eu preciso. Lógico, o momento que tu começa, tu entra na adolescência é uma fase hormônios Cruel. e todo o resto é cruel, cruel demais, guria. Eu não sei porque o povo tem mania de dizer que a adolescência é a melhor fase da vida. Eu não sei aonde. Não é. Não é. É tudo complicado, é tudo difícil. Se bem que na fase adulta também é tudo complicado, é tudo difícil. É Mas pior. sendo adolescente é pior. A adolescência é triste. A Não, é vida muito adulta é complicado. pior porque a gente quer voltar para trás. Exatamente. E aí, quando eu cheguei nessa fase adolescente, que eu me libertei um pouco mais, que eu fiz amigos, que eu comecei a sair mais, comecei a ter outra visão da coisa, eu comecei a ver que, não, cara, mas eu não gosto. Por que que eu não gosto? Mas eu quero. Eu quero ir em tal lugar. Por que que eu não consigo ir? Porque eu quero fazer tal coisa. Por que que eu não consigo fazer? Só que, cara, é nóia minha. Vou ir igual, vou fazer igual. Só que daí tu vai batendo naquela, sem ter um acompanhamento, sem ter um tratamento correto, que quando cai a casa, cai tudo. Cai tudo e cai muito bem caído, né? A gente surta do nada e já foi. E aí, quando surta, as pessoas ainda ficam chocadas. Nossa, É como se louca. aconteceu! Ela enlouqueceu! É porque, mas ela tinha tudo. Mas como Exatamente. assim? É bem assim. Desocupada. Porque assim, né? É Não, desocupada, sem noção, tem tudo, fica aí dando chilique. Que é assim exatamente. que o É povo olha, né? exatamente esse o tratamento. Por isso que eu resolvi trazer você aqui hoje, especial, para a gente falar que isso não é brincadeira, isso não é chilique, isso não é falta do que fazer, não é falta de fé, não é falta Não. de vergonha na cara, é uma doença, gente. É E que a doença, é maioria real dos e brasileiros mata. tem. E não dá só em gente jovem, dá em criança, dá em adulto, dá em idoso. Principalmente, esses dias eu estava vendo algumas pesquisas e hoje em dia, pelo que eu vi, não vou te dar certeza, mas hoje em dia subiu a taxa de idosos com depressão, né? Sim, sim. Subiu A a taxa minha de mãe idosos. foi diagnosticada com depressão. Agora ela já está com quase 82 anos e ela foi diagnosticada por uma fase assim. E eu jamais imaginaria uma pessoa ativa para cima, sempre Sim, na correria, sempre tudo, ela bateu de uma cai. vez. Não, é muito complicado essa questão da depressão em si, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Como eu te falei mais cedo, aquela pessoa que tá ali, tá alegre do teu lado, tá brincando, tá rindo, tu não sabe a carga que ela tá carregando. Tu não sabe como É que é. porque cada um reage de uma forma, né? Cada um reage de uma A forma. Daí, adolescente era o cão. Ai, meu Deus do Eu céu. vi. É só isso daí. Vamos fazer a gente rir numa altura dessa. Cada é uma figura. Ela é demais, a nossa madrinha de amizade. Eu falei pra ela, falei, Dai, você tem que assistir porque você é a nossa madrinha de amizade. E foi ela Ai, que amor. apresentou a gente, né? Verdade, foi ela que apresentou a gente. Gente, a Dai é escritora também. É escritora desse livro aqui, ó. Muito lindo de bonito aqui, ó. Gente, esse livro me fez morrer chorando. Eu recomendo. Que aquele livro que faz a Ai, gente chorar é o que recomendo. eu não li ainda, gente. Ele tá Vai ler. aqui porque eu quero ler ele devagarinho. Eu tô com muita leitura atrasada. Ai, leia, guria. Assim, ó, eu peguei o livro sem muita pretensão, né? Vamos ler sem aquela coisa, porque é a Dai. Então vamos tirar a Dai. Vamos ler o É, livro. A Dai teve que me aguentar a cada 10 minutos com o celular. Dai, por que tal e tal coisa?
Ó, já me deixou curiosa já, ó, não me deixa ansiosa mais não. Ah, ali que a Dai viu que comigo é muito complicado, né, as indicações de livro, porque ela tem que me aguentar. Nossa, eu nem falo, né, que os livros que você lê, você coloca lá. Não, e você falando do Stephen, né, meu Deus, porque eu nem sou tão fã dele, assim, por causa que eu não gosto do estilo dele, Uhum. mas, assim, eu fiquei assim, mas ele deve ser muito da hora, pelo jeito que ela faz. O Titio King é maravilhoso. Eu amo o Eu Titio fiquei assim, eu falei, King. ó, qualquer hora eu vou criar coragem e vou ler um dos livros dele, só porque que você me Leia. deixou curiosa. Leia E que vamos vale a lá. pena. Assim, o que levou. Como. Não, pera. Como você conseguiu pedir ajuda? Então, o pedido de ajuda ele não veio naturalmente. Ele veio através Vi. dessa questão da tentativa de suicídio, né? E é Uhum, ali que veio um pedido de socorro. O meu pedido de socorro não foi abrir a boca e pedir socorro. Foi a tentativa. uhum. E ali começou. Eu tive muito apoio da minha família. Porque quando eu saí do hospital, eu tinha crises de pânico, que eu não podia ver gente. Então, quem me levava era minha mãe para terapia. Meu Deus. E eu chegava suada, suada, porque estar com as pessoas era ruim. Você está Então, no meio do povo. então eu tive esse apoio da minha mãe e das minhas irmãs. Meu pai também muitas vezes foi me levar. Então, eu tive essa rede. Tem muita gente que não tem, infelizmente. Não tem. Mas eu posso dizer que se hoje eu tô bem, é porque eu tive uma rede de apoio, que foi a minha E essa família. rede é muito importante. Foi a minha família. Porque eu assim, ó, hoje em dia eu acredito que se eu tivesse aberto a boca e dito, eu tô com esses problemas assim, assim, assado, talvez fosse diferente. Mas foi uma questão minha. E o talvez é talvez, né? Talvez, a gente não sabe, não tem como saber, é impossível saber. Mas era uma questão que, se eu tive essa rede de apoio, me ajudaram. Não foi, o meu grito de socorro foi esse. Mas o meu grito de salvação também foi esse. Então, É porque muitas vezes só assim as pessoas enxergam, né? Porque é difícil você, ainda mais nos dias de hoje, na correria que todo mundo vive, e vamos dizer, vai, a palavra certa, cada um no seu mundinho, no seu egoísmo, você olhar para o outro e falar, ô, você tá bem? é Que às vezes a muito gente vive difícil. todo mundo na mesma casa, às vezes dorme na mesma cama, filha. Acorda, tchau, oi, boa tarde, vamos comer, vamos dormir, pá, pá, pá. Você não pergunta pro outro se ele tá bem. Não. Aqui em casa, durante muitos anos, a gente sempre trabalhou. Toda a vida a gente trabalhou, a gente tem comércio. Então, durante muitos anos, foi exatamente assim. A gente sai para trabalhar, volta do trabalho, dorme, acorda, sai para trabalhar, volta ao trabalho. Não tinha essa conexão de saber se estava bem ou não. Sabia que estava bem, tá saudável, tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo os corre, Ah, se você tá correndo, você tá bem. tá ótimo. Agora, a partir do momento que aconteceu isso comigo, outra coisa, o nosso círculo de apoio muda a frequência quando esse tipo de coisa acontece. Isso foi uma coisa horrorosa. Mas o meu círculo familiar, ele mudou. Ele ensinou a gente a se importar mais, a parar, a conversar, a perguntar. Eu tenho pais idosos, né? Então é uma geração completamente diferente. Meu Deus. Assim, ó, 100%. Eu sou a mais nova da minha família. São Hum. gerações extremamente diferentes. Então, a partir do momento que isso aconteceu, foi um choque. Foi um horror. Só que dali que eles começaram a ver como é que funcionava. A partir dali viram que, não, para aí. A gente vai ter. Vamos desacelerar. Vamos Vou te dar um desacelerar e exemplo de vamos olhar como ao as redor. coisas mudaram em relação a isso. Meu pai, ele trabalha há 40 anos. Meu pai nunca tirou umas férias, nunca parou. Meu Deus. Meu pai trabalhava doente se fosse necessário. Porque ele ama trabalhar.
Ele ama trabalhar. Hoje em dia, se assim, ó, dá uma dor na coluna dele, ele, não, eu vou ficar. E não vai. Porque ele É porque entendeu eles que... são mais idosos, né? Eles têm essa linhagem. Eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar e se eu parar, eu morro. Exatamente. Então, eles entenderam que a vida não era só aquilo ali. A vida não é só aquilo ali. Existe mais que aquilo ali. Muito mais que o trabalho, muito mais que o estudo, muito mais que a casa. Existiam pessoas dentro da casa. Então, a gente aprendeu a enxergar as pessoas dentro da casa, não a casa. Então, mudou, assim, ó, de uma forma absurda. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui pra ti, primeira mão. Meu próximo projeto terá Dor em Arte Parte 2. E eu quero Olha, falar sobre a relação da família, sobre a relação com os amigos, sobre a relação que a gente tem com as pessoas ao nosso redor e como elas podem mudar. Como a gente pode mudar elas e elas podem mudar a gente mesmo dentro da doença. nossa, que legal. Muito bom, porque olha, tem muita gente que não consegue ter essa relação. É tudo aquilo frio. Assim, a pessoa tá doente, eu vou fingir que eu não vi, porque eu acho que é frescura. O outro, eu vou correr porque eu preciso trabalhar. O outro, eu tô ocupado aqui e só vê no extremo e olhe lá. É, É muito às bom vezes um abrir os olhos choque das ele é necessário. pessoas. Um choque é necessário. Só que quando o choque ele é muito grande, é difícil. Existe todo um processo. Existe um processo É enorme. porque mexe com a mente de todo mundo, né? Mas com certeza absoluta. E vou te dizer uma coisa. Eu não sou, na minha família, eu não sou o único caso de depressão. É Então, porque é uma o coisa. histórico, né? Eu não sou o único caso. Então, são vários casos e a gente vê de geração para geração. Depois que eu entendi o que era a depressão, o que era a doença, como funcionava, eu comecei a enxergar os outros de outra maneira. Principalmente os de dentro de casa, e enxergar que a doença não é muito diferente da minha. Nem um pouco diferente. A diferença é a criação e a geração. Exatamente. Então a gente começa. Porque cada um tem o seu, como é que fala? A sua rotina diferente, né? Por causa daquilo que aprendeu, da força que tem, da idade que tem. Sim, Aí isso gera diferença. Sobre ansiedade. Vamos misturar esse caldeirão fervendo com ansiedade. vamos lá. É bomba atrás de tiro. Ansiedade. Cara, a ansiedade é uma coisa desgraçada. Vou botar bem nesse termo. É uma coisa desgraçada. Ela judia a gente. A depressão, ela te derruba. Mas a depressão, ela é um conjunto. A gente não tem só depressão. Quando a gente tem depressão, acaba desenvolvendo todas as outras coisas, ou todas as outras coisas desenvolvem antes da depressão chegar. A ansiedade, eu acredito, né, nas minhas condições, que a ansiedade é a pior. Eu também acho. Ela é a pior. Porque a depressão, tu sabe que tu tem depressão, mas a tua depressão só é gerada através do quê? Da ansiedade, Ansiedade. do pânico, medo. E fica Da fraqueza. exatamente. Então a ansiedade, eu acredito que seja a pior de todas. E é como aquele exemplo que eu te falei da louça. Eu tenho Uhum. que lavar a louça, mas eu não consigo lavar a louça, mas aí eu não lavei, mas aí eu comecei a me sentir mal porque eu não lavei, e aí eu não vou lavar e fico mal. Que a É nessa ansiedade que tem esse daí que a poder. gente. E a ansiedade, ela tem o poder de atrapalhar tudo, né? Ela Certeza. faz a gente, é ela que faz a gente querer muito uma coisa, não querer muito uma coisa, aquele que a gente acabou de falar sobre remoer,
de ficar uma noite inteira frenética ali e ser uma ansiedade. E não, e a ansiedade, ela tem um sabor diferente, né? Ela adora aparecer, eu não sei pra ti, mas pra mim ela adora aparecer na madrugada. Ah, fatal. Depois das 2 da manhã, ela fala assim, você não vai dormir. É hoje que tu vai conversar comigo. Tu não vai dormir? Então vamos conversar. Aí você começa a lembrar da blusa que você não lembrava mais, de onde que foi parar, do que você fez, por que você fez, e aquilo que deu errado lá. E aquela discussão de 10 anos atrás, o que tu podia ter falado e não falou, e podia ter resolvido e não resolveu. Você brigou ontem e hoje você tem todos os argumentos para... Mas você já foi. Agora já era. Perdeu. E essa filha da mãe faz a gente o quê? Entrar nos vícios, faz a gente se perder, né? Principalmente, no caso, a ansiedade, ela faz, como tu falou, ela faz a gente entrar nos vícios. A ansiedade, ela, eu não sei, eu falo por mim, né? Eu tô sem nada pra fazer, eu vou fumar um cigarro. Passa 10 minutos, não tem nada pra fazer, eu vou fumar outro cigarro. Passa mais 10 minutos, eu vou fazer um copo de café. E não desenvolve. Não desenvolve. Ela puxa pelos vícios e não te deixa desenvolver. E aí tu vai... Não, eu vou ler um livro. Pra ver se passa o tempo, né? Quem sabe? Vou ler um livro. Tu não consegue ler o livro. Você vai Porque se você tá amarrando ansioso demais, e teu não coração vai. já tá acelerado, a tua cabeça tá fervilhando. Eu vou fumar um cigarro. E é só nisso que, tipo, no vício que a gente consegue parar e... Ai, tô aqui. E aí tu para, tu tá ali por quê? 5, 10 minutinhos e tudo de novo. Tudo começa... É que nem eu falo, é um ciclo sem fim. É. É o legítimo símbolo do infinito. Um ciclo sem fim que a gente vai. Só Jesus na causa. Mas assim, o que que te levou a publicar os seus relatos? Então, como eu te falei, eu optei por dar voz. Por muito tempo eu não tive voz. Eu tinha caneta e escrevia. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Então eu escrevia. Só que eu não sabia como dar voz para as pessoas. Até que um dia eu ouvi o seguinte diálogo. Eu falei para uma pessoa que eu não estava bem. Eu não tô bem, eu não tô legal, eu tô ruim. Eu, sinceramente, tenho vontade de morrer. E a pessoa me olhou e disse, morreu uma merda, né? Pois é, tem que ficar vivo. Nossa, me curou. Tô curada. Muito obrigada. Curou tudo, tô bem. É sério. Foi nesse Não, eu diálogo. adorei. Foi nesse diálogo que eu pensei, não, velho. Não é possível que eu esteja sozinha. Não é possível. Eu não tô sozinha. Não tô sozinha nessa. Eu não tô louca o suficiente pra estar sozinha. Não é só eu. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e comecei a ver. Por isso que eu digo, sentimentos são compartilhados. Ninguém está sozinho. A gente compartilha os sentimentos. Tu sente de uma forma, eu sinto de outra, mas é o mesmo. A mesma coisa. Então, por que não dar voz para aquelas pessoas que não conseguem falar? Lógico, tu pega um livro como Dor em Arte, tu abre ali, tu não vê coisas lindas e flores e alegrias. Tu vê dor, Você mas é vê uma algo dor que te tão nua e cutuca. crua que a partir do momento que tu se identifica com aquela dor, não, para aí. Se eu tô me identificando com isso aqui, então tem alguma coisa que não tá certa comigo. E a minha ideia sempre foi essa. Foi levar para as pessoas como é a depressão na carne, na nossa carne. Não pela visão de um profissional. O profissional tem vários e eles são importantíssimos. Mas só Sim, quem tá ali... psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Gente, só cortando, só falando um pouquinho. Gente, psicólogo, psiquiatra,
Terapeuta não é médico de louco, gente. Não. São médicos para tratar os nossos problemas mentais. Não quer dizer que a gente é louco, quer dizer que a gente tem ansiedade, que a gente tem depressão e um infinito de problemas mentais que tem por aí. Que tem como tratar. Alguns casos de Exatamente. depressão são crônicos, mas existe como sobreviver no meio disso. E o profissional E está aí para não, isso. O sim, não é psiquiatra só está aí com para isso, o psicólogo está aí para medicamentos, isso. não é só Eles, com medicamentos, tem terapia, tem a gente fazer outras coisas, ou mesmo conversando, porque né? assim, ó, é aquela história, conversar com amigos é bacana, é legal, tu consegue dividir. Mas tu sentar na frente de um profissional e falar para ele, e ele mostrar o sentido por trás daquilo que tu tá falando, te mostrar que a melhor forma de enxergar aquilo tudo, profissionalmente, ajuda a limpar. Sim. Ajuda a limpar. E em casos de medicação controlada, pessoal, eu assim, ó, no começo, quando eu comecei a tomar medicação, eu não tinha acesso a elas. Nenhum. Zero acesso à Que é um medicação. risco. Né? Era risco. Então, a medicação ela é uma arma. Por isso, o acompanhamento com o psicólogo, com a psicóloga, com o psiquiatra, procurar uma terapia ocupacional bacana pra caramba. Tu é artesã, né? Sim, Então, a gente busca formas de lidar e formas que a gente gosta. sim. Como escrever, como falar. A gente vai Vai negociando. procurando. Não, eu vivo negociando. Eu falo assim, só por hoje eu não vou tomar remédio. Aí ele olha para mim e fala assim, você vai falar, não vou Vai não. sim. Aí a gente fica, a gente lê, a gente escreve, a gente faz uma coisa, faz outra, fala, só por hoje eu não tomei remédio, então vai. Hoje eu venci, hoje eu venci. Não vamos deixar eles nos derrubar. Não, jamais. Como que é para você, como uma escritora principiante, você vê o seu livro, uma das editoras assim, vamos dizer, vamos usar a palavra famosa, você vê seu livro vendendo, muitas pessoas lendo e se identificando. É assustador. É assustador porque, como eu falei, não é um tema simples. Quanto mais pessoas se identificam, mais a gente vê o nível que está a doença no mundo. Então, acaba assustando. É gratificante poder levar para as pessoas o que eu aprendi, o que eu conheci, o que eu descobri. É gratificante. Mas, ao mesmo tempo, é pesado o fato. Quando alguém chega em mim e diz assim, ó, Rô, eu li o teu livro e nossa, eu me identifiquei muito com o teu livro. Você fica chocada, né? E você fala, meu Deus, eu só escrevi coisas ali que para mim eram pesadas. E a pessoa está me dizendo Exatamente. na maior simplicidade, pô, me identifiquei com você. Exato. Acaba sendo pesado. Não é uma carga suave. Não é uma carga simples. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque eu já tive casos de pais que leram meu livro para entender melhor como é que lida com o filho. De É amigos, duro, né? de namoradas que leram o livro para tentar pelo menos chegar perto do que está acontecendo com a pessoa que ela ama. Então, acaba sendo é pesado, mas é gratificante ao mesmo tempo. Vou até ler. Expressar suas dores de alguma forma. Caiu a rede aqui, Gente, voltou. Tá me eu ouvindo? li a sua. Tô te Tá. ouvindo. Eu Tinha li a caído a sua rede. dedicatória, né? Uhum. Você escreveu. Essa obra é dedicada a todos aqueles que, assim como eu, estão perdidos e precisam expressar suas dores de alguma forma. Eu achei
quando eu li essa dedicatória, eu já falei, meu Deus, o que me espera pela frente? Mas esse livro ele é justamente para isso. Para todo mundo que está perdido de alguma forma. Não sabe expressar. Porque a gente não sabe muitas vezes. É difícil, né? É difícil expressar. Porque muitas vezes a gente, como a gente falou, cada um tem uma criação, cada um tem um jeito. Como eu vivo falando, eu sou a verdadeira Elsa. É nem um sentir, não deixa saber, então vamos embora. Adorei. Não sou princesa, mas eu sou a Elsa, filha. Não sentir, não deixa saber, livre estou e vamos embora. Let it mas go. Interna, let it go. É let it go por dentro, total. A gente tá aqui com essa cara, a gente dá risada, mas por dentro é let it go total. Pois é. Aí é complicado a gente se expor, a gente falar, poxa, eu tenho esse problema, eu sou assim, eu sou assado. Não é todo mundo que consegue. Uma coisa eu te digo, aquelas pessoas que elas demonstram ser mais fortes, mais firmes, são as que mais se afetam. Uhum. Porque a gente tem essa pose de forte, a gente leva tudo, vamos encarar, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. O que tiver que ser, vai ser. Só que quem passa a madrugada com aquilo ali remoendo na cabeça é a gente. Tem as costas largas. A gente larga essas costas e fala, vamos embora. Dia a gente dorme a noite inteira. Vamos na fé, quem sabe? Já falei, eu tenho fé que um dia eu vou conseguir deitar 8 horas da noite e vou acordar 8 horas da manhã. Ai, amém. Quando tu conseguir, tu me passa a receita. Vai ser medicamento. Porque, sinceramente, acho que nem com medicamento. Como dizia Paulo Gustavo, nem medicado de manhã, de tarde, de noite. A gente consegue dormir a noite inteira. Não dá. Fica difícil. E como foi, assim, o seu tratamento? Começou pesado e terminou leve? Como que você segue se tratando? Funciona assim. Eu fiz o primeiro tratamento, lógico, com acompanhamento da psicóloga, o psiquiatra. Eu tomava 5 medicamentos por dia. Fora o famoso Rivotrilzinho. Pra dar aquela equilibrada. E aí, conforme eu fui fazendo o acompanhamento com os dois, porque os dois foram importantes na minha vida, começou a diminuir aquele medicamento, né? Até chegar ao ponto da minha psicóloga dizer assim, ó, Rô, tu pode fazer assim, ó, ao invés de ser frequente, a gente diminui as consultas. Tu vem quando tu não se sentir bem e vamos diminuindo. E ali foi diminuindo, parou. Psiquiatra eu ainda fui mais um tempo, medicação foi diminuindo, parou, tratei. Agora eu tô bem. Não tô mais. Voltei. Lá vai eu de novo. Vamos de novo. Psicóloga, psiquiatra, tratar. E é um ciclo. Eu vou te dizer uma coisa que é um ciclo, principalmente a questão com o medicamento. Por que o medicamento, pra mim, eu sempre digo, minha visão, é mais difícil? Porque os efeitos físicos de um tratamento contínuo são muito difíceis pra gente. Tem gente que engorda, tem gente que emagrece. Eu comecei a ter tremedeira, eu parecia um pincher o tempo inteiro. Uhum. Eu sentia o meu corpo inteiro tremendo. Eu desenvolvi síndrome das pernas inquietas, tu já ouviu falar? Ai, já. É horrível. É um horror. Imagina que uma vez eu tava com uma pessoa dormindo e essa pessoa me acordou porque achou que eu tava tendo uma convulsão. De tanto que eu bati as pernas. O corpo da medicação. E aí até tu achar a medicação certa, te enquadrar com ela, conseguir fazer o tratamento, é um processo. Então eu vivo nesse ciclo. Eu trato, ganho alta, volto, mas eu aprendi a reconhecer. Ai, que bom. Aprendi a reconhecer, olha, eu preciso, eu sozinha não seguro. Então, hoje em dia, graças a todo esse acompanhamento, todas essas coisas que eu vivi, eu aprendi que hoje em dia, se eu não tô bem, eu vou chegar em ti e vou dizer, Fê, eu não tô bem.
Não vou mais engolir. Eu não tô bem. E é isso. Ah, mas por que tu não tá bem? No momento eu não sei. Assim que eu puder eu te respondo. Mas eu deixo bem claro a minha situação. E É aí, porque isso que é importante, né? Você não sentir vergonha do que você está sentindo, você não se esconder e você falar. por que que quando a gente ama uma pessoa, é tão fácil dizer pra pessoa eu te amo? Hum, Mas quando a gente não tá bem, a gente não consegue abrir a boca e dizer eu não tô bem. A gente tem que é se amar, simples né? assim. A gente precisa se amar. Então é E essa necessário. é a parte mais complicada, né? Eu sempre digo, a intensidade ela é uma coisa muito forte na gente. A gente que tem depressão, que sofre com os transtornos, que trata, que lida, que aprendeu a lidar com isso, nós somos taxados de extremamente intensos. Mas é porque a Fluxo. gente já não segura mais. Eu não tenho mais tempo para ficar. Ai, tomara que percebam que eu não tô bem. Não. Não dá. Olha, eu não tô bem hoje. Cara, eu gosto de ti, eu gosto muito de ti. A gente fala. Então, isso Aí quando a acaba. gente não gosta mais, a gente também chega na cara e fala. É, exatamente. Eu não gosto de Tipo ti. tipo a Então, capa daquele livro que a gente gosta, daquela capa. A sutil arte de ligar o é, foda-se. exatamente. A gente vai aprendendo a lidar com isso. Tudo bem que às vezes a gente tem que ser um pouquinho cínica, né? É, é tipo assim, né? Mas Mas é necessário para a sobrevivência humana. com certeza, porque lidar, é que nem eu falo, lidar com o ser humano não é fácil. E pra gente que é sensível, a gente é bruta, o último, mas a gente é sensível por dentro, gente. É por dentro que é Porque, o enredo. e essa sensibilidade que a gente sente é complicado, Muito. porque no mundo que a gente vive hoje, a correria, com todo mundo ocupado, com estupidez, com ignorância, com machismo, com feminismo, com isso tudo misturado, É a gente difícil. fica como, né? Eu gostaria muito de abrir um buraquinho no chão, entrar e ficar. Mas não tem como, então a gente tem Não, que aprender a lidar com as pessoas na volta. Não tem escolha. Só que a gente. O que isso ensina? Ensina a dar patada. uhum. Infelizmente Aquela a gente aprende sutil a dar patada. patada. É. Só que pra gente é uma coisa tão corriqueira, tão natural, né? A patada é sutil, É é a nossa graciosa. sutileza. Aí a gente, tipo, a louca, a estressada, a desequilibrada, fala, não, gente, eu só tô sendo sutil. Porque não é fácil manter tudo isso nesse corpinho. Não, não é São fácil. tantas emoções. É verdade, são tantas emoções. O Roberto Carlos que é sabido, filho, porque são tantas emoções pra gente equilibrar no corpo que tem hora que não dá, né? Tem hora que a casa cai. E antes de eu pedir para você dar um conselho pro pessoal, eu vou falar pro pessoal é o seguinte, eu até na resenha, nos posts, eu venho falando do CVV para quem não tem com quem conversar, para quem não tem para quem pedir ajuda. Pessoalmente, eu não conheço o trabalho do CVV, mas eu vejo pela televisão e por pessoas que já utilizaram, é um serviço muito bom, né, que é o... Ai, agora deu branco. É Centro de Valorização da Vida, né, que é CVV. Você liga no número 188 e você tem um apoio mental, né, de psicólogo, de pessoas que te atende lá e te auxilia. Serve tanto para quem já chegou ao extremo, para não chegar, né, para prevenir o não suicídio, e também agora eles estão trabalhando para orientar sobre a depressão. Então, pessoal, peçam ajuda para a família, peçam ajuda para os amigos, e quem não puder, ligue no CVV,
que hoje eles colocaram que as ligações não são pagas, né? São gratuitas. O número é 188. E Rô, qual um conselho que você dá para quem ainda não descobriu que tem e para quem já tem a depressão diagnosticada? Primeiro eu quero dar um conselho para quem não tem a depressão. Para quem não tem a depressão, presta muita atenção em quem está na volta. Presta atenção nas pessoas que estão na tua volta. Cuida delas. Porque assim como tu gosta de ser cuidado, é necessário cuidar quem está na tua volta. Aquele filho muito quieto, aquele amigo muito feliz, cuida. Cuida muito. Para quem tem a depressão, luta. Luta que não vence. Não vence, não. Vai achando que vence, não vence. Sobrevive. E vive bem. Aprende a lidar. A gente descobre formas. Tem tratamento, dá para desenvolver uma forma bem mais simples de lidar com tudo isso. Às vezes precisa ser um pouco frio consigo para lidar. Mas é melhor ser frio e aprender a lidar do que sucumbir e não conseguir voltar. Então, exatamente. Isso, e para quem não se diagnosticou ainda, mas pode vir a ter, apoio. Procura apoio. Não deixa tomar. Não deixa tomar conta. Porque eu digo, é um caminho sem volta. Ninguém se cura da depressão. A gente trata ela, a gente lida com ela, a gente vive com ela. Mas se trata, procura apoio. Tudo bem, eu sei, não é fácil tu abrir a boca e falar. Não é fácil tu lidar com tudo isso. Mas a partir do momento que tu cria um pouquinho de coragem para dizer que tem alguma coisa errada, tu começa a descobrir que tu tem mais coragem do que tu imagina que tivesse. Verdade. A força para se cuidar e descobrir o que tem é forte. Né? Muito. E vamos lá. Vamos para o que é bom agora. Assim, você já deu spoiler que vem o livro novo, que vai ser Ainda não temos legal. data. Ainda não temos data, mas já estamos com ele pronto, finalizado. Só que, o que acontece? Agora eu vou passar por um processo de deixar ele descansando. Aquele processinho, deixar ele descansando, dar um tempo para ele, dar um tempo para mim também, né? Aí eu passar por alguns betas, fazer toda aquela questão. Eu acredito que pro ano que vem. É porque o Dorian Art também tá filhote ainda, né? Tá filhote, tá nenê, eu tô colhendo ele recém, tô cuidando, trocando as fraldinhas. Não dá pra exagerar na dose. Mas o segundo livro já tá finalizado, porque na verdade era para ser um livro completo. Eu que dividi. Ah, mas ficou bom. Eu dividi. Repartido. O Dorian Atlas era para ser muito maior do que ele tá. Então eu fiz essa separação. Eu pretendo continuar trabalhando na área e continuar trazendo mais conteúdo em relação a quem está na carne da depressão mesmo. Não, e é bom porque ele ficou pequeno, mas ele ficou sucinto e objetivo. Sim. Ele toca Esse é o na ponto. ferida e fala, ó, gente, é isso aqui, vamos acordar. É esse o ponto. Eu nunca soube ser uma pessoa que fica redemunhando. Nunca. Então, por que eu escreveria um livro que fica... Enchendo linguiça. Tem que falar, tem que É falar. bem Então, que isso. seja... Que doa, mas que doa de uma forma que tu enxergue. Exatamente. E fora esse novo filhote que vem mais para frente, quantos projetos você tem? Momento, vou te dizer que só de trabalho, amiga. Eu gosto muito de escrever, eu adoro, mas eu vivo para trabalhar. É, a pessoa que Eu trabalha não nas férias, consigo... vou nem comentar. Olha, menina, eu não consigo desenvolver, vou te falar bem sinceramente, eu não consigo desenvolver muita coisa ultimamente. É só trabalho e trabalho. Eu tô de férias agora. Mas é umas férias assim, ó. Hoje eu fui trabalhar.
E eu não vi hoje cedo. Então é muito difícil manter algum projeto. Tainan falou que vai bem, que eu sou suspeito, mas o livro vai direto ao ponto mesmo, fantástico. Tainan é meu irmãozão. Mas é... Só 23 anos juntos de amizade. Meu Deus. Meu irmão, coração. Já virou irmão, né? Já não é mais amizade, já virou não dá irmão. nem pra dizer que é amigo. Já faz parte da família. Já tá. Já tem até a xícara dele aqui em casa. Isso que é amizade de verdade, né? Com certeza. Então, Rô, eu queria agradecer por você estar aqui hoje, por dar todos esses esclarecimentos tão necessários, por a gente falar desse assunto pesado, necessário para todo mundo, e falar que o seu livro é maravilhoso, apesar de toda a dor, é uma arte, que eu indico para todo mundo, porque, como você mesmo falou, tem quem não tenha, tem quem tem e não sabe, quem tem, e tem gente que precisa se tratar, e tem gente que está se tratando, e precisa reconhecer tudo isso. E aqui você debulha simplesmente tudo. Do fraco ao ápice, e tipo assim, tô lutando, continuo lutando. E Como não você mesmo vamos parar. falou, e é um ciclo, né? É um ciclo que a gente precisa lutar e continuar. Então eu só tenho que agradecer muito, muito mesmo, porque apesar de tudo, deu tudo certo. Mesmo atrasadas, conseguimos. E é isso, Vencemos. muito obrigado mesmo. Fê, eu te agradeço do fundo do coração, de verdade. E uma coisa que a gente não citou aqui, mas que um dos textos que eu tenho no meu Instagram, que é o Talvez, né? Foi a inspiração nos teus textos, né? Ah, Então, sim. essa troca que a gente criou é tão gostosa, então eu tenho um prazer tão grande em estar aqui contigo, conversando, trocando ideia, porque a gente acaba desenvolvendo um carinho tão grande. Olha, a gente não se conhece pessoalmente, mas a troca de Verdade. conhecimento, a troca de carinho, o respeito que existe dentro da área da escrita, vale muito, é É muito muito gostoso. Então, é um forte. prazer imenso, imenso estar aqui contigo, guria. É, Gratidão. porque... Gratidão. Essa nossa amizade já vem de meses, vem depois do meu primeiro livro, junto com a Dai, né? Sim, vendo a tantas mãos. Há tantas mãos que uniu a gente. É verdade. Porque foi através de uma resenha sua que a Dai apresentou e a gente se encontrou, que foi um encontro, eu posso dizer, foi um encontro de almas isso. Porque Foi mesmo, e desde lá a gente maravilhoso. nunca parou de se falar. E não vamos parar, por favor. Ah, não mesmo. Vamos fazer uma troca. Quem sabe o terceiro a gente não escreve junto. Uma troca de experiência Alguém, mais por forte. favor, grava isso. Vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado, então, ó, tá todo mundo vendo, tá registrado, hein? Quem O terceiro sabe, né? pode haver uma possibilidade. Sonhar, é que nem eu falo, sonhar não pagar nada. Ainda bem, né? Porque se começar a cobrar, a gente chora. Porque a experiência a gente tem de sobra. Ó, a experiência tá. Cada vez a gente cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, quanto mais melhor. No sentido artístico, no sentido de amizades, carinho e respeito, quanto mais, melhor. Sempre. A Dai. Essa é a única coisa em grandiosidade que eu aceito. Ah, sim, com certeza. A Dai falou aqui, ó, Dai unindo pessoas, com certeza. Com Foi você que certeza uniu a gente. absoluta. Então, obrigada, Rô, mais uma vez. Eu que agradeço, Fê. E provavelmente mais para frente eu vou te chamar aqui de novo por uma coisa nova aqui na página, que eu acho que você vai gostar. Ah, olha aí, ó. Tô dentro, tô sempre dentro. Obrigada, meu bem. Então, obrigada. Beijo, prazer estar aqui, viu? Beijo. Obrigada. Obrigada a todos que acompanharam aqui a gente. É uma honra, né, poder estar aqui essa noite fria com todos vocês aqui assistindo a gente. E até a próxima. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.